Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. O que o surrealismo negro, temática histórica racial, empreendedorismo gangster e vampiros têm em comum? A princípio nada, né? Mas Ryan Coogler conseguiu reunir todos esses elementos em Pecadores. Novo filme do diretor de Pantera Negra, que trouxe Michael B. Jordan em um papel duplo dessa vez e com uma trama que a princípio já parecia muito boa, tá? Mas que conta com uma reviravolta que consegue deixar as coisas ainda muito melhores. É para falar sobre Pecadores, filme de 2025, que estamos aqui reunidos no programa de hoje, né, compondo esta mesa. Primeiramente aqui hosteando este programa, aquele que sempre guarda um potinho de alho em conserva em casa para qualquer emergência, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que se tivesse um irmão gêmeo, com certeza comprariam 2 Switches 2 para continuar financiando a Nintendo, meu querido Marcelinho Delgado. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tiagão, eu tenho um irmão gêmeo. É verdade. Eu tenho. Você sabe que quando eu fiz essa abertura, eu falei assim, mas o Marcelo tem irmão, não tem? Eu tenho um irmão gêmeo e tudo mais, mas ele não comprou o Switch 2 ainda, então aguardemos os próximos capítulos aí. Quem é, entre os irmãos, quem é o fuligem, quem é o fumaça? Quem é o mais brabo? Mais brabo? Mais brabo é... Eu sou mais calmo, meu irmão é mais agitado, assim, então... Acho que tem pode dar essa diferença aí. É porque ele não joga videogame, tá vendo? Se jogasse... Tá... Ele joga, mas é coisa tranquila também. Ele gosta de jogar não é uma putinha paga da Nintendo igual você. Não é. Não forma é. alguma. Mas não é sobre Nintendo que a gente vai falar hoje, é sobre Pecadores. Exato. Filme aí, né, cara, dirigido pelo Ryan Coogler. Grande elenco, cara. Nossa, maravilhoso. Filme muito bom, que chegou em 2025. A gente já... havia falado dele anteriormente nas nossas lives de quinta-feira, já havia entrado no nosso radar, né? E agora que o filme saiu, já está aí, inclusive, à disposição em mídia digital. Grande sucesso, falando sobre diversos temas críticos, históricos e aquela pegadinha de terror que só apimentou ainda mais essa trama maravilhosa. Sobre isso vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Vamos lá, Marcelinho, Pecadores, né? Pecadores. O Ryan Coogler trouxe algo assim realmente muito interessante, na mesma linha dos filmes com as pegadas de críticas raciais, algo que ele, né, quem assistiu outras coisas que ele fez, tanto para séries como para filmes, né? Se a gente for pensar que ele é simplesmente responsável ali, se ele é a mente imaginativa por trás do maior símbolo, né, de cultura negra, de negritude dentro da cultura pop hoje nos últimos anos, que é o Pantera Negra, né, o filme alcançando o que esse filme alcançou, sendo reconhecido no Oscar e tudo mais. Sim. E agora ele trouxe aí o filme dos Pecadores, né, Sinners, como ficou aí no título original. Como a gente falou, é um filme que traz grande elenco, né, cara? Trouxe a Hailey Steinfeld, né? Para quem não tá ligando o nome à pessoa, ainda falando sobre Marvel, é a nossa Kate Bishop, né? A Gaviã Arqueira. Gaviã Arqueira, exato. É a nossa Gavioa. Né? Gavioa. Gavião. Gavião, pois é. A Umi Mosaku, cara, pô, baita atriz, monstra, tá muito fantástica nesse filme. The Roy lindo, cara, veteranaço aí, pra quem gosta, né, de filmes de ação, de drama, é um cara que tá sempre muito presente. E o Michael B. Jordan fazendo um papel duplo, né, fazendo ali irmãos gêmeos, o Fuligem e o Fumaça. O filme foi lançado em abril, né, de 2025, esse ano, e foi um estouro, tá, Marcelo? Ele, segundo os dados aqui, nós tivemos
100 milhões de orçamento, né, entre 90 e 100 milhões de orçamento, e até agora, sem considerar o que será arrecadado em cópias digitais, mas até então o filme já teve uma receita de 357 milhões, ou seja, ele mais do que se pagou, e já é aquilo, né? Já tem gente querendo uma continuação. Gente, calma lá, Pedro. O filme é bom, mas eu acho que tem certas obras que não precisam de continuação. Serei polêmico aqui nessa fala, porque talvez eu seja um dos poucos que pense assim. Tanto quanto Poderoso Chefão não precisava de continuação. As continuações são filmes bons? São. Precisava? Não. Mas foi feito. Mas aí tem um porém, né? O filme é da Warner, então você sabe que é a Warner, né? A Warner quer dinheiro. É uma cafetã, né? Exato. Ou melhor, uma cafetina. Cafetã não, uma cafetina. Cafetina. De filmes, de obras, de propriedades intelectuais, ela vai explorar isso aí ao máximo. Sim. Fico contente que De Volta para o Futuro não está na mão da Warner. Ainda, né? Porque a gente também não sabe qual é o futuro. Mas é isso, cara. Passado a ficha técnica, do que trata, né? Afinal de contas, do que trata o filme. Quando saiu o trailer que a gente assistiu... Posso fazer um resumo rápido aqui, que eu acho que vai atrair mais gente. Por favor. O filme se resume a 2 vezes Michael Jordan na tela. Pronto, acabou. Não precisa mais nada. É isso. Este homem, né, cara? Esta coisa, esta fera. Isso aí é uma sacanagem de homem. Isso é deixa todos os outros homens no chinelo, né? Então, meu amigo, não tem Jason Momoa, não tem ninguém aí. Exatamente. Michael Jordan. E será o novo Pantera Negra, né? Segundo boatos que estamos vendo aí. Vamos aguardar aí nesse multiverso da Marvel. Mas enfim, isso é um outro dia. Papo para outro dia. O fato, Marcelo, é o seguinte. Quando saiu o trailer, saiu aquele material de divulgação e tal, ficou bem claro que era uma pegada de terror, né? A gente viu ali alguma coisa que a princípio parecia zumbi, depois ficou aquela coisa de ser filme de vampiro, mas tinha uma pegada, né, com uma crítica racial ali do sul dos Estados Unidos, e todo mundo ficou em alerta sobre o que seria o filme. O nosso papo de hoje, eu quero deixar claro o seguinte, né, antes de tudo, logicamente, é um programa com spoiler. Então, se você assistiu o filme, tudo que a gente for falar aqui não é novidade. Se você não assistiu, né, ouça o programa aí por conta em risco, apesar, Marcelo, de eu achar que é um filme que ele não peca pelo spoiler. Porque você saber necessariamente o que acontece não estraga a experiência. Sim. Né? Porque eu acho que é uma obra tão bem feita, eu acho que o Ryan Coogler ele conseguiu concretizar tão bem a obra, trabalhar tão bem o roteiro, trama, personagens, né? Tudo que compõe um bom filme, né? E dentro das suas nuances, mas eu acho que ele conseguiu trabalhar muito bem, e talvez um spoiler aqui não vai estragar a experiência do que é ver esse filme. Assim, obviamente eu particularmente sou muito spoilerfóbico, então eu não gostaria de saber, mas isso sou eu, mas eu concordo que não seria algo que estragaria a experiência das pessoas, saber o que vai acontecer ou não, né? Não é um filme que tem necessariamente um plot twist, uma coisa que vai te contar a experiência, até porque a percepção crítica de cada espectador talvez seja, né, o que realmente monta a experiência de você assistir esse filme. Então a minha proposta para o nosso papo de hoje é meio que dividir o nosso papo aqui em 3 partes, tá? Vamos dar uma contextualizada dos significados, né, do simbolismo por trás do filme, inclusive dando uma contextualização histórica aqui que é fundamental para você entender diversas nuances, diversos detalhes da obra. Tá? Depois a gente fala da trama superficial, e aí a gente fala dessa grande virada, que é quando entra os vampiros, fica meio uma coisa de horror, de terror, ação ali. Tá? Sim. Então vamos lá, Marcelinho. Os Pecadores, cara, ele é um daqueles filmes que ele tem uma crítica, né, muito grande, ele tem um simbolismo ali, eu acho que isso é bem claro. Não é um daqueles filmes, né, que geralmente
tem aquela parte do público que fala que já vai meter política, já vai meter crítica social no filme. Então, não, ele claramente fala de alguma coisa. Ele quer falar com você sobre racismo. O filme se passa ali no sul dos Estados Unidos nos anos 30. No Mississippi, que é importante ter essa noção, né? O que já te coloca especificamente, né, num cenário de espaço-tempo, onde as questões raciais eram muito presentes, né? Você tinha ali as leis Jim Crow ainda, né, sendo vigentes, você tem a presença da Ku Klux Klan. Então, assim, é impossível você não ter a pegada da crítica racial por trás da obra. Eu acho que isso é bem claro. E o Coogler é um cara, né, conhecido também por trabalhar com essas temáticas, então não vai pegar ninguém desavisado em relação a isso. Porque é bom notar, Thiago, eu acho que é bom até avisar para as pessoas que não viram, ou para quem não pegou esse detalhe. Historicamente, o sul dos Estados Unidos sempre foi, ele foi representado pela aquela galera. Eu não sei. Vamos lá. Vocês lembram que algum tempo atrás na cultura pop existia uma série chamada Os Gatões de Hazzard? The Dukes of Hazzard. Gatinhas e Gatões, o nome da série. Sim. Gatinhas e Gatões. E a série se chamava nos Estados Unidos The Dukes of Hazzard. Que tinha um carro laranja, um Dodge Charger, não vou me lembrar o modelo. Era um Dodge Charger, né, que tinha uma pintura laranja, era bem marcante. E em cima, no teto do carro, ele tinha pintado uma bandeira dos Confederados. O que é a bandeira dos Confederados? Os Confederados era quando teve uma guerra civil americana, né? Isso é história, tá, gente? Não tô tirando da minha cabeça, não foi a série de televisão. Isso é história, documentado, tem livro, isso aí. Você procurar o que são os Confederados no Google, vai exibir um monte de resultado do que eu tô falando. Os Confederados eram na época da Guerra Civil Americana, eles eram um grupo pró-escravagista, né? Era um grupo escravagista, pró-escravos, né? Foi dali que teve muita radicalização da extrema-direita e de grupos racistas, como a Ku Klux Klan, saíram muito desses confederados, né? Tanto que hoje em dia, se você for no sul dos Estados Unidos, existe ainda, tanto que esse movimento da Ku Klux Klan foi originário do sul dos Estados Unidos, principalmente ali da Carolina do Norte, Carolina do Sul, né, e tudo mais. Mississippi, onde esse filme se passa, fica no sul dos Estados Unidos, e ele também se passa na época que tinha sido acabado de decretar a abolição dos escravos, né, existiam cidades, assim, decretação de abolição de escravos não quer dizer necessariamente que a vida melhora para a população negra, né? Isso a gente aprendeu com a nossa própria história, né? E aqui está exemplificado no filme. Ele exemplifica muito bem, porque ele conta a realidade, ele não fantasia nada, ele não sai colocando. Não, ele conta a realidade do que era o Mississippi, né? Aquela parte do Mississippi em 1920 bolinha, né? Perto da Primeira Guerra, do fim da Primeira Guerra Mundial, inclusive. Em 1918. Isso, 1918, né? Enfim, então teve toda essa questão, né? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Para dar esse contexto de como o sul dos Estados Unidos ele era muito mais não abolicionista, né? Ele era muito mais escravagista, ainda tinha essa questão muito dos escravos e tudo mais, muitos movimentos surgiram de lá e tudo mais, para a gente ter esse contexto do porquê que essa história se passa no Mississippi, por que ela se passa no ano que ela se passa, por que a gente não pode chegar, por que ninguém, não é a gente, por que as pessoas que são anti-lacração, que ficam falando, não meta política no meu filme, por que essa galera não pode chegar e falar que o Ryan Coogler colocou política a troco de nada no filme? Não colocou. Ele só tá contando um fato histórico que aconteceu no sul dos Estados Unidos, mais especificamente em Mississippi, na época que se passa o filme. Não só um, né, Marcelo? Vou aproveitar esse gancho que você trouxe aí. O filme ele tem diversos fatos históricos ali e algumas referências. O Marcelo falou, acho que já deixou bastante claro a questão da
Guerra Civil Norte-Americana, ou Guerra de Secessão, né? Se a gente for usar o nome, o nome oficial. Sim. Que foi esse conflito, né, entre o Norte e o Sul entre 1861 e 1865, nos Estados Unidos. Aquele filme O Patriota saiu dessa época também. Na verdade, o Patriota é da Guerra de Independência. Guerra de Independência, isso. Perdão, eu falei, já ia passando fake news aqui. Mas eu sei que tem em nome da honra, se passa... Em nome da honra, isso. Do Márcio também, pode assistir. Do Márcio. Tava na Netflix até pouco tempo ali. Mas, de qualquer maneira, né, se a gente for pegar, a gente tem ali o final da Guerra de Secessão, no final de 1865, né? E aí é interessante, né, a gente ter esse quadro bem estabelecido, porque o filme se passa quase 90 anos depois, né? Em 1932, no delta do Mississippi, né? Então pegando toda aquela região sul dos Estados Unidos, que era realmente o foco, né, da cadeia de comando dos confederados, o grande cinturão o grande cinturão agrícola, né, que lucrou muito com o mercado escravagista e escravocrata. E você colocou muito bem essa posição de norte e sul. E assim, gente, aqui não é um podcast de história, a gente não está aqui para dar aula para ninguém, tem pessoas na internet que são muito mais capacitadas sobre isso. O Marcelo resumiu muito bem, mas caso você tenha interesse, né, sobre isso, vá buscar, porque é um tema muito interessante, porque ele não trata necessariamente sobre uma guerra assim, então quer dizer que o norte dos Estados Unidos era bonzinho e o sul era malvado, um queria a escravidão. Não, gente, vai um pouquinho mais além disso, né? Nunca é muito simples, né? Preto no branco. Literalmente não é preto no branco. Exato. Tem muito a ver, ou melhor, tem muito a ver com questões comerciais, né? Como foi aqui no Brasil também, a gente sabe que muito do movimento abolicionista teve a ver com questões de comércio, de capital, pressão internacional da Inglaterra. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, né? Havia uma pressão para essa mudança da cadeia de produção agrícola. Então, assim, logicamente, né, existiam algumas pessoas que eram motivadas realmente a acabar com a escravidão, que é algo, né, realmente abominável, mas não se enganem que por trás, né, das grandes cabeças, o que motivava... Tinha um interesse econômico ali, né? Por conta da exploração, porque vinha-se, aí a gente está dando um contexto um pouco mais histórico exatamente para a gente entender tudo isso. Né? Exato. Vinha-se também da época que a África estava começando a ter esses movimentos também anti-escravagista, né? Os próprios países colonizadores, eles estavam revendo a sua forma de fazer, tudo pela Europa, né? A Europa era o centro econômico da época, né? Que determinava o que certos movimentos, não só por vontade popular, mas por vontade econômica, o que era economicamente mais viável e melhor, né, para cada país, né? A Europa determinava muito. Então, a Europa percebeu, né? Aconteceu esse movimento de abolição escravagista na Europa, viu-se que era economicamente melhor e viável, né, e tudo mais, né? Existiam outras formas depois de exploração do trabalho sem ser por através de escravos, né? Mas economicamente era melhor do que você manter esse sistema, né, escravagista, né? Então... Exatamente. E aí o filme se passa algumas décadas depois, né? Mas ainda assim a gente está falando dessa região sob forte influência. Não é porque a guerra acabou, né, que a escravidão, entre aspas, acabou, e que você ainda não tinha a mão de obra negra sendo subutilizada, você não teve uma formação de um pensamento, sabe, separatista entre raças, que é o que a gente vê acontecer no filme em alguns momentos, até porque, né, durante os anos 30, os Estados Unidos viviam o auge do que seria conhecido as leis de Jim Crow, que a gente citou aqui, que eram leis que realmente deixavam de maneira constitucional,
né? Quando eu digo leis, eram leis realmente redigidas pelo Congresso. Isso. Uma espécie de apartheid legalizado, digamos assim. Tá? Exatamente. De maneira muito rude. Então, negros não poderiam usar o mesmo meio de transporte que brancos, estabelecimentos tinham que ter aí portas, né, de entrada diferentes para negros e brancos. Exato. Né? Você não podia ter casamento, relações, né, interracial. Interracial, não, de maneira alguma. Inclusive, se você fosse branco, né, eu olhava assim, uma pessoa branca, mas se puxasse lá que o seu bisavô foi negro ou foi mestiço, você... Ou até índio também, né? O Apache e tal. Exato. Você era considerado negro, mestiço. Podia ser louro do olho azul. Sim. Perante a lei, né, sei lá, o Estado podia pegar a sua casa, podia acabar com o seu casamento. Exatamente. Sabe? Porque era tudo legalizado, era uma lei, era tudo... Era algo factível perante a lei. A gente fala muito, né? A gente discute muito sobre leis que a gente não concorda, mas tem que obedecer, e era isso. Era terrível, né? Era surreal. Era terrível, era uma lei surreal, mas era lei. E se você não cumpria a lei, você ia preso, né? Então, era qualquer motivozinho que a força, né? Seja a força policial, enfim, as forças da lei conseguiam encontrar para poder oprimir, marginalizar ainda mais a população negra, né, elas encontravam. Então era bem o que o Thiago falou, era o apartheid legalizado. Né? Inclusive, Marcelo, isso só vai mudar depois nos anos 50, né, com a coisa dos direitos igualitários, né? E você tem toda a coisa da luta do Martin Luther King e tantos outros nomes que lutaram, né, pelos direitos, né, pela igualdade de direitos, movimento Black Power, Panteras Negras, toda questão de conflitos ali que a gente tem que serão muito fundamentais, né, para a mudança desse quadro. Mas a gente está falando de quase aí 80 anos desse sistema, porque as leis de Jim Crow foram estabelecidas ali em 1877, né, menos de 10 anos após o final da Guerra de Secessão que a gente citou, e vai perdurar muitos anos depois ainda do que a gente vê o filme. Então é nesse quadro, nesse cenário histórico que o filme se passa. E o Ryan Coogler, ele usa algo aqui, tá, que o cinema tem se utilizado bastante, que é uma estética, né, de texto, que é o surrealismo negro. Que seria assim, de maneira básica, né, se a gente for explicar, ele é mais ou menos um conceito, tá, que se utiliza de uma fantasia, de uma estética, tá, que tenta mostrar pontos críticos envolvendo questões raciais, né, como perseguição, escravidão, preconceito, tal. Então ele monta, tá, essa estética fantasiosa, surrealista, para através disso te contar, te mostrar uma pauta séria, né? Então ele busca na ficção algo que tenha a ver com uma coisa real e crítica. Sim. Quem usa muito isso é o próprio Jordan Peele também. Nos seus filmes. Ele usa muito isso. Apesar de não ser... E ele se usa muito do terror, porque eu acho que tem... Inclusive o nosso camarada Marcel, olha, eu já tô bem USSR aqui, né? Vamos lá, Zangief. Mas o meu amigo Marcel, né? E o Thiago conhece, ele já gravou com a gente já e tal, enfim. Ele fala muito e como ele consome muito filme de terror, e ele conhece muito, e ele é historiador, né? O Marcel é historiador, né? Ele fala muito que o terror o cinema de terror, ele tá ligado, de certa forma, a como é visto e marginalizado certos grupos, né? Não só grupos étnicos, mas grupos marginalizados, como grupos de homossexuais, enfim,
né, os asiáticos também, porque ele fala muito do preconceito contra os povos asiáticos também, né? O que eu digo o Marcel, né? Porque porque como ele é descendente japonês, ele é historiador, então ele pesquisou muito sobre isso. Então, assim, ele tem um material muito legal para quem quiser depois pensar um pouco sobre isso, e tá muito maneiro, né? Ele tem um material bem vasto. Então o terror tá literalmente, ele tá muito ligado, né? O cinema de terror tá muito ligado nessas críticas sociais em relação a pessoas marginalizadas, né? E principalmente a população negra. Sim. Então, sim. Não é de se espantar, por exemplo, que o Jordan Peele ele usa muito o cinema de terror, né? Quando ele não se junta com o Keegan-Michael Kyle, né? Que quando são os dois, eles usam do humor para poder fazer a crítica, né? E eles são um humor muito inteligente, né? O Jordan Peele é um cara muito inteligente, então ele faz muito cinema de terror exatamente porque as duas histórias estão meio ligadas, assim, né? Então é muito interessante pensar nisso, como é que ele usa tanto o filme de terror para poder passar essas mensagens também. Porque, assim, de maneira básica, Marcelo, acho que você pegou algo que é muito interessante, e quem já me acompanha aqui, já assiste outras coisas que a gente fala, já me ouviu falar isso algumas vezes, é que tanto o terror como a ficção científica são ótimas portas para textos críticos. Porque um filme de terror nunca é só o terror, e uma ficção científica nunca é só a ficção científica. Você pode assistir e curtir as obras por causa dos monstros, das cenas de ação, da perseguição, do sangue voando, mas sempre há um subtexto por trás, né? Os próprios clássicos do cinema de horror, que estão muito em voga, né? Que estão voltando agora com tudo. A gente teve o Homem Invisível há pouco tempo, né? O Homem Invisível é o que? É uma mulher que é perseguida, né, por um homem invisível, e ela passa uma impressão de ser louca, porque ela está sendo agredida por um homem que ninguém vê. Então é a invisibilidade, né, do homem na sua situação, né, do seu status. Do status dele na sociedade, né? Por ser um homem. E agride uma mulher, e ela não consegue mostrar aquilo. Existe uma invisibilidade em relação àquela agressão que ela sofre. O mesmo, né, se a gente for pegar Nosferatu, é o clássico lá de 1922, e agora que saiu em 2024 pro Robert Eggers, maravilhoso. Gravamos um podcast. Temos um podcast aqui na casa de Nosferatu também, que nada mais é do que uma crítica à queda das velhas aristocracias, né? O Conde Orlok nada mais é do que o aristocrata, do que o nobre mofado, né? Que começa a sua decadência de controle pós início do século XX, Primeira Guerra. Então você tem toda uma queda. Agora a gente vai ter pela Netflix, inclusive, né, com a direção do Guilherme Del Toro, uma reimaginação do Frankenstein da Mary Shelley, né, que tem toda a questão, doido pra ver, doido. Que tem toda a questão lá do monstro, enfim, com o Oscar Isaac, que vai estar maravilhoso, mas fala ali de ética e ciência, transhumanismo, né, a moralidade religiosa, a relação criador e criatura. Ou seja, fazendo esse pequeno parênteses aqui, que já ficou bastante grande, só para reiterar isso que você falou, que o terror sozinho nunca é só o terror. E aqui funciona nisso, né? Quando ele usa essa questão do surrealismo negro, que você pegou o Jordan Peele como um ótimo exemplo, né? Mas existem até outros. Não, existem. A gente fala mais porque ele é o cara que tá assim... Sim, que tá em voga agora, que tá em destaque, né? Teve o Corra, sai o filme do Jordan Peele, o pessoal fica doido. Assim, fica doido. Né? E tem outros nomes, né? Eu sempre gosto de lembrar muito o Aimé Césaire, que é um martinicano, tá? Já é falecido. Eu tenho até um livro dele aqui em casa, que é o Discurso sobre o Colonialismo. Que os nossos camaradas marxistas sempre indicam. Ó, tem 2 livros que os marxistas indicam demais, cara. É o Discurso sobre o Colonialismo do Césaire
e As Veias Abertas da América Latina, do Exatamente. Eduardo Galeano. Cara, muito bom, muito bom. Já sabe que a trilha sonora vai ser o hino da União Soviética, né? Cara, não, eu sempre brinco, né, com os meus amigos mais de esquerda, assim, que o estereótipo do esquerdomacho é aquele que chega pra morena, né, e fala assim, vamos lá em casa, eu quero fotografar você nua, fumando um cigarro, enquanto a gente degusta uma cerveja artesanal, assiste uma sessão de Bacurau e faz um sarau crítico à luz do luar, lendo As Veias Abertas da América Latina, né? Nossa, meu Deus do céu. Você é normal, super cara. Meu Deus do céu, cara. Mas, isso mesmo, é isso. Brincadeiras à parte, né? Meninas, fique atenta, se alguém te chamar pra um sarau falando, cuidado aí. Cuidado aí. Mas brincadeiras à parte, né? Gente, é tudo pra tudo deixar leve, né? A M.S. Cesare, ele tem esse livro, ele é eu não posso cravar que tá? Mas eu sei que ele, como ensaísta, é atribuído a ele o conceito de negritude. Então, são coisas que serão muito tratadas nesse filme. Tá? Por quê? Vamos lá, agora entrando, né, feito aqui a nossa longa introdução e contextualização histórica, né, as pessoas já entenderam. É um filme que vai falar sobre racismo, sobre escravidão, sobre essa divisão legalizada, esse racismo legalizado, né, que acontecia no sul dos Estados Unidos. O filme vai falar sobre isso tudo, né, sobre ali um cenário, Marcelo, que é muito bom. Se a gente esquecer toda aquela parte sobre vampiros e tudo, só a parte dramática já seria um puta filme. Porque nós temos dois irmãos gêmeos, né, interpretados pelo Michael B. Jordan, fazendo ali a versão Ruth e Raquel. Com personalidades distintas, né? Personalidades totalmente distintas, exatamente. Você vê o nível. Desculpa até eu te cortar. Você vê o nível de atuação do Michael B. Jordan. Sim, ele consegue fazer dois personagens. E ele faz uma transição entre um e outro, e você fica acreditando que realmente tem dois Michael B. Jordan lá. E você fala, cara, esse cara tem um irmão gêmeo, não é possível. Exatamente. E aí, Marcelo, a gente tem dentro desse cenário esses dois irmãos, né, que cresceram ali naquela cidade. E eles saem, eles vão embora, né, depois que o pai morre. Eles vão embora, vão tentar a vida, rodam o mundo, rodam os Estados Unidos, vão pra guerra, acabam como capangas, né, como homens ali, como capos da máfia de Chicago. Da máfia de Chicago. Né, do Al Capone, citado o Al Capone. Citado, nominalmente, exatamente. Nominalmente, e aí eles conseguem juntar, né, dinheiro, influência, bebidas, eles traficam, né, álcool, já que ainda, né, durante esse início dos anos 30, se eu não me engano, a gente tem a lei seca norte-americana que vai até 1932, se eu não estou enganado. Então, nesse período, você ainda comercializar álcool ainda era proibido, então eles tinham as coisas meio que intocadas ali. Eles trazem de volta para sua cidade, para sua terra. Inclusive, Thiago, até me desculpe pelo corte. Não. Ao que me parece, tudo bem que não é deveras importante pro desenrolar da história, mas parece que eles roubaram dinheiro do próprio Al Capone, né? Sim, dinheiro, cerveja, bebida, né? Tudo. Eles trouxeram, porque a intenção deles era fundar um clube naquela região, né? Porque, vamos lá, né? Você tem ali uma região altamente rural, com muitas fazendas, né? Eles até passam por alguns lugares que tem as fazendas de algodão, com os negros trabalhando ainda, recebendo moedas de madeira, né, que eram moedas que eles gastavam nas próprias propriedades ou comércios ligados a aquelas fazendas. Então, assim, você tinha... Não, agora não são mais escravos. Eles recebem aqui, ó, dinheiro de madeira para eles gastarem dinheiro próprio. Mesmo, Então, assim, não é que é escravo, entendeu? Eles têm dinheiro, eles recebem o pagamento. Exato.
Se você pensar isso, mas era assim que funcionava. Então, era bem por aí. Eles pensam, vamos montar aqui um clube de jazz, né, o jazz super em alta. De blues. De blues, onde só vai frequentar negros. E a gente vai juntar aqui para eles jogarem, beberem, dançarem, curtirem, sem nenhum tipo de agressão, perseguição, preconceito, nada. Eles podem ficar onde eles poderão ser livres. E aí, Marcelo, a palavra liberdade, o conceito de liberdade entra muitas vezes no filme, né? Porque por mais que eles não sejam necessários, ninguém ali é livre. Não, né? Você tem aqueles que ainda estão presos às raízes de um pensamento escravocrata. Você tem os próprios irmãos que não são livres, eles estão presos a esse conceito de violência lá do passado deles em relação ao pai, né? Você tem o Semi, né, que é o personagem principal ali, que está preso à questão tradicionalista, né, à questão religiosa das raízes do próprio pai dele também, né, que quer que ele fique mais voltado, que abandone a questão da arte e da música e fique lá na igreja. Ele é chamado de pastorzinho, né? O nome pastorzinho. Isso, é, né? Pastorzinho. Preacher Boy, você tem a personagem da Hailey Steinfeld, que apesar de ser branca, entra naquele caso que a gente falou de ter antepassados negros. Sim. Então, por mais que ela seja livre, perante a sociedade de maneira legal, ela está presa a um pensamento arcaico, preconceituoso. Ou seja, no fundo, Marcelo, ninguém é livre. Mas eles querem criar um lugar para essa sensação, cara. Tipo, por uma noite que seja, a gente tem que ser livre, a gente tem que se sentir assim. Né? E eu já achei que o filme já bateu aí, cara, muito forte, porque são tantas narrativas, tantas coisas que se encontram ali, né? Tantas histórias que se cruzam. Você tem a ex-esposa do Fuligem. Do Fuligem, do Stack. Que eles tinham um filho, eles perdem um filho, né? E aí mas ele ainda gosta dela, ele ainda ama ela, chama ela de volta. O personagem do Delroy Lindo, né? Que é aquele velha guarda. É o Delta Slim, né? O nome dele. Delta Slim. E é aquela coisa do blue raiz, né? Sim. A linguagem negra, musical mesmo. Exato. Então, eles juntam diversas histórias dentro daquele lugar e aquilo já te encanta, cara. Você fala, bicho, se for uma história de drama mostrando a fundação desse clube, já era algo fantástico. E faz muito sentido a escolha do ritmo musical, porque o blues, na época, ele era tão marginalizado. Assim, historicamente, movimentos artísticos sempre foram marginalizados, sempre foram considerados subversivos, né? A própria Carmen Miranda, aqui no Brasil, muitos álbuns dela foram considerados subversivos pela ditadura militar, e tanto que esses álbuns, eles nunca foram lançados oficialmente no Brasil à época, e sim em outros lugares do mundo, principalmente Estados Unidos e Europa, né? E como o blues, ele sempre foi considerado um ritmo musical muito marginalizado, subversivo, porque era muito ligado à cultura negra, né? Até pelos próprios negros era mal visto, principalmente os negros que eram muito ligados à religião, né, como a gente viu no começo, né, do filme e tudo mais. Então tinha muito dessa cultura popular, demonização popular desse estilo musical, assim como aconteceu há muito tempo e acontece ainda com o funk aqui no Brasil, né, que as pessoas marginalizam e demonizam esse ritmo, né, por mais que não seja um ritmo que eu costume a consumir, mas ele tem um valor cultural e um valor histórico para a população marginalizada de favela, né, e tudo mais. Aí eu tô fazendo esses paralelos para a galera entender o porquê que o blues, que hoje tanto é reverenciado no mundo, deu origem ao rock, deu origem a muitos ritmos musicais,
o próprio jazz também saiu do blues e tal, porque era um ritmo que era considerado marginal, né, subversivo, era ligado aos negros, né, então vinha desse preconceito, né, contra a população negra, e tudo que vinha da população negra era mal visto, né, e aí teve essa marginalização do blues, né? Por isso que ela, no começo do filme, que tem aquele texto, né, que é lido sobre alguns músicos que, quando tocam, né, sua arte, eles conseguem invocar demônios. Então você vê que tá tudo interligado nessa demonização, né, da arte, né, em vários períodos históricos do mundo, né? E não só aqui no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e tal. Então a escolha do ritmo não é à toa, né? A escolha do blues como foco central do que é tocado no clube, e é um clube de blues mesmo, né? Não é à toa, não é só porque o Ryan Coogler gosta de blues, né? Ele é proposital. Então tudo nesse filme, né, todas essas questões, todas elas são verídicas, propositais, e elas fazem sentido para o contexto histórico da época, né, para fazer a montagem de todo o decorrer dessa história, né? Então tudo é muito bem montado, né? Inclusive, Marcelo, só fazendo aqui um outro parênteses, né, já que você puxou essa questão do blues, é muito interessante. Tem um filme de 2018 que é o Guia, né? Green Book. Sim. Foi até ao Oscar com o Viggo Mortensen. Esse filme o nosso fantástico. Nosso querido Aragorn e o Mahershala Ali, que conta a história real, né, de um grande músico de blues que vai fazer uma turnê pelos Estados Unidos para se apresentar nas grandes casas de brancos, né, para a sociedade branca. Era o blues negro sendo contratado pelos brancos. Então você tinha que fazer uma versão elitizada para o público branco que queria curtir o estilo de música, né, que até então era algo voltado para o público negro. E aí, em um determinado momento do filme, ele tem esse choque de cultura, porque ele é levado para as casas mais populares, né, e aí ele tem que desmontar aquela coisa elitizada dele para poder tocar o blues raiz ali. Cara, filmaço, assistam. Quem não viu, filmaço. Green Book tá na Amazon Prime Video aí, pode ver que é um filmaço. Filmaço. E é o que tem acontecido, por exemplo, com o axé aqui no Brasil, né? Que tem muitos movimentos religiosos, e eu não quero me pregar estão usando o axé para poder transformar a música, né, as letras, em algo mais cristão, né, católico cristão, né? Não que seja do catolicismo vindo, mas também, entendeu? Não é única e exclusiva, mas também. Movimentos católicos cristãos estão pegando esse ritmo do axé, que é uma música que veio de ancestralidade negra, né, e tudo mais, e estão transformando, né, para poder fazer outro tipo de leitura, né, o que eu acho péssimo, né, porque nós já temos um ritmo gospel, né, que canta essas músicas mais católicas, enfim, cristãs, ou evangélicos, enfim. Então já tem um movimento gospel, né, que é muito forte, né, mercadologicamente falando, né, e a gente já mencionou, inclusive, algumas vezes sobre filmes, né, e obras musicais, né, a gente falou nas lives, né, de quinta-feira como tem crescido isso, né, e só que eu acho péssimo quando esses movimentos acabam se misturando. É a mesma coisa que, sei lá, o axé quer entrar no movimento gospel, sabe? Eu acho que são movimentos diferentes, entende? Acho que cada um ali tem tem as suas intrinsidades, né? Sim. E o filme, ele parte, né, com essa riqueza toda de detalhes, a questão musical, a questão racial, né, a serraria que foi comprada para servir como clube foi comprada de membros da Ku Klux Klan. Então, em algum momento, eles são perseguidos ali. Você tem ainda aquela sociedade, né, que encara mal isso tudo,
Tem uma parte do filme que é muito emblemática, que os gêmeos, né, vão chamar algumas pessoas para ajudarem, né? E entre elas estão aquele casal de chineses, né? Tem um casal de chineses ali. Sim. E os dois, né, o marido e a esposa, eles têm 2 mercearias, uma de cada lado da rua principal. Uma para atender o público negro e uma para atender o público branco. Sim. Então você vê assim como a coisa estava muito estabelecida com essa divisão. Então eles tinham que fazer algo e tinha que se bancar. Porque senão, né, podia dar polícia, podia chegar alguém lá dizendo que não, que tá errado. E assim, inventar qualquer desculpa para poder tirar os caras dali, né? Mas eles eram muito bem relacionados, né? Eram, de certa maneira, lendas ali na região, ninguém ia mexer com eles. Então, o filme ele vai desenrolando, Marcelo, e nesse momento eu esqueci que tinha qualquer coisa sobrenatural e tal. O filme vai desenrolando ali, né? Até porque o filme não faz questão de pegar essa coisa sobrenatural nesses primeiros momentos. E, aliás, é uma coisa muito boa desse filme, Thiago, que o Ryan Coogler, ele não tem medo de gastar o tempo que for para desenvolver a história e os personagens, exatamente. Para poder você ter relacionamento com... Ter relacionamento que eu digo, né? Você se importar com os personagens. Exato. E por menor que seja. Sim. Ele não desenvolve só os atores principais. Ele desenvolve todo mundo, obviamente com mais tempo e menos tempo, né? Obviamente. Mas é tão escrito e tão bem pensado nesse ponto que você se importa com todos os personagens. Todos. Exatamente. E aí, o ponto de virada acontece quando o personagem do Sammy, né, que é o pastorzinho, como você citou, ele é uma dessas pessoas que tem esse dom, né? E aí é uma coisa meio metafísica, meio figura de linguagem, que é assim, fulano é um músico tão bom que ele consegue unir através da sua música diversas gerações, né? E aí a gente pode colocar aí, sei lá, Elvis Presley, Bob Dylan, né? Caras que vão ficar aí para sempre, né? Como ícones da música, que vão conectar, né? Coisas que vieram antes e vão influenciar coisas que vieram depois. Isso eu tô puxando pro mundo real. Só que aí no filme tem uma sequência que foi muito bem feita, né? Que é quando o Sam ele tá tocando, né? No clube, a música dele, né? Que ele toca a música dele, que ele escreveu pro pai, né? Que ele escreveu pro pai e tal. E ali ele manifesta, gente, entre aspas, né? Quem tá vendo aqui a versão vídeo do podcast, eu tô fazendo aqui, ó, coelhinhos voadores. Ele manifesta esse dom, esse poder sobrenatural dele de unir a sua ancestralidade. Então ele começa a tocar a música e em volta dele começa a câmera vai girando, um plano sequência maravilhoso, e aí vão aparecendo outros músicos, desde indígenas, sabe, tocando músicas nativas assim, até africanos, figuras mais modernas, né? Africanos batendo nos seus atabaques, ali, tambores de guerra. Daqui a pouco aparece um cara que lembra, né, uma alusão ao Jimi Hendrix, tocando só guitarra, dando um solo. Aí você vai ter alguém bem mais moderno, como você falou, fazer uma coisa meio hip hop, né? Hip hop, uma mesa de som e tal. Ou seja, mostrando que sim, tem esse poder de ligação, essa coisa que você não acha em qualquer lugar, sabe? Que é muito especial aquilo ali. Essa cena toda, ela é muito bem feita, pra mim é uma das melhores cenas assim, do filme, e eu não sei se você percebeu, Thiago, provavelmente percebeu, né, você como, né, o nosso querido tênis verde, né? Jamais. Você viu que em determinados momentos o Ryan Coogler, ele muda o enquadramento do filme para 4:9, para um full, para tela cheia,
Sim. Quando ele quer dar mais foco na fala e nos personagens, ele muda o enquadramento. Você vê que o filme tem 2 barrinhas para... Vamos fazer vamos colocar assim, nesse tipo de papo. Ele coloca 2 barrinhas pretas, né? Sim. Uma em cima e embaixo, né? E aí ele dá aquela diminuída na tela e você aumenta o foco, né? A câmera tá mais próxima, né? A câmera tá mais próxima. Você, né? Tem um pouco mais de foco em quem tá falando, né? E nas pessoas. Quando ele quer mostrar um plano geral, ele tira essas barrinhas, a tela preenche toda, né? Na exibição, enfim, onde você estiver vendo, na televisão, se você viu no cinema e tal, a tela preenche toda e ele tem a câmera, ela tem um ângulo muito mais aberto, né? Principalmente nessa cena e nas cenas de ação, né? Quando ele quer dar uma geral. E ele tem essa abertura para mostrar mais detalhes, para mostrar que ele quer que você veja tudo o que está acontecendo. Então ele aumenta para você não ter um foco específico numa coisa, né? Ele quer que você preste atenção no foco geral, por isso que aumenta a tela para você ter uma visão um pouco mais ampla ali, né? E é um plano que ele dá um senso de pertencimento, porque você não está vendo as figuras de maneira individual, você está vendo várias figuras diferentes interagindo todas no mesmo espaço, como se tudo aquilo fosse parte de um mesmo organismo. Exatamente. Então, como se ele estivesse rompendo ali a barreira do espaço-tempo entre o céu e o inferno. É uma direção de arte, uma fotografia muito inteligente, né? Total. Da forma como ele conduz essa narrativa, né? E é nesse ponto que o filme dá uma virada. Por quê? Com esse superpoder, né? Com essa música, essa coisa, com esse dom, o Sam acaba atraindo a atenção de um vampiro que está rondando pela região. O cara está rondando por ali, aparecem alguns indígenas, né, meio que caçando ele. Ele se esconde lá numa casa, lá com os fazendeiros. Os índios Cherokee, né? Exatamente. E aí ele vai e transforma aquelas pessoas ali e começa a criar o seu clã, né, a sua família. Esse vampiro é um vampiro irlandês, né? A gente pode ver pela aparência dele, pela música, pelo sotaque e tal. Você vê que ele é um irlandês, ele também não é dali. E ele manifesta, Marcelo, esses vampiros aqui são muito do vampiro clássico, né? Que é o quê? Que é o vampiro que não pode entrar em um lugar sem ser convidado. Né? Stephen King adora pegar essa coisa do vampiro clássico, que tem medo de água benta, que sofre com alho, que morre com estaca no coração. Exatamente. Que não anda ao sol. Não anda ao sol. Porque ele não brilha no sol. Não brilha. É a pele de um assassino. Se você atacar o criador, o mestre, todos os outros sofrem. Exato. Né, como se fossem todos ligados através do sangue. Ou seja, é o vampirão clássico, né, de história de terror ali, não tem muito o que inventar. Todos muito fortes, muito rápidos, né? E aí a gente começa a ver alguns pontos críticos. Por quê? O que é o vampiro aqui, né, para essa história? O que é o vampirismo? Vamos pegar de novo o exemplo que eu dei agora há pouco do Nosferatu. Né? O que é a figura do vampiro em Nosferatu, que a gente citou aqui? É a queda da aristocracia. Né? É o último prego, a última estaca no caixão, né, de um poder absolutista que na Europa já tinha morrido há muito tempo. Então, inclusive, Vampiro à Máscara, para quem tem saudades, usa muito disso, né? Dessa queda aristocrática, né? E tudo mais. Eles usam muito isso para vários clãs. Bastante. Então, o vampirismo aqui, ele é uma alegoria, assim como ele é das histórias de Anne Rice, né? O que são os vampiros de Anne Rice, senão seres e criaturas que são condenadas, né, a uma existência imortal, se alimentando da vida de outros, né, de uma coisa que você necessita de um certo propósito, e esse propósito é o que? É o bem ou o mal,
né, o que difere, né, um ser humano de um vampiro, é a religião. Vampiros podem ser religiosos, vampiros podem ser bons, enquanto seres humanos, alguns podem ser piores do que os próprios vampiros. Então a Anne Rice entra nessas coisas, nessas questões mais humanizantes. Ou seja, a figura do vampiro, ela é sempre usada como uma metáfora, né, como uma linha de condução criativa para você trabalhar outras coisas. E aqui a questão do vampirismo, ele é nada mais, nada menos do que essa vontade de consumir, de sugar toda aquela riqueza que a cultura negra tem a oferecer. Aquela vivacidade, a música, o jogo, aquele espírito coletivo ali, né, aquela irmandade entre a sociedade negra ali. Você tem aqueles que estão de fora, né, querendo aquilo. Tipo, porra, olha como eles são, né? Apesar deles serem pobres, apesar da gente persegui-los, apesar da gente ter escravizado, apesar de até hoje a gente oprimir eles ao máximo, porra, eles estão cantando e dançando. Eles estão felizes, porra, eles têm alguma coisa, cara. E a gente quer isso. Isso que a gente quer. Então, o vampiro aqui, né, é esse tom crítico daqueles que querem se aproveitar, querem sugar realmente essa vivacidade da cultura do povo preto. Então é aqui que entra a veia crítica, quando ele utiliza desse horror, né, desse terror vampiro. Poderiam ser qualquer outros monstros, mas o vampiro aqui funciona muito bem, porque o vampiro nada mais é do que um parasita, do que alguém que se alimenta da vida de outra pessoa. Ele necessita daquilo que ele não tem para poder viver, que é a vida, o sangue, né? O que corre nas nossas veias. E aí entra uma figura de linguagem, né? O que corre nas veias daquele povo ali? É a resistência, é a luta, né? É a vontade de viver, a vontade de ser livre. Então os vampiros querem isso. E aí, cara, vampiros, vocês podem colocar o que você quiser. Os vampiros são os brancos? Podem ser, mas tem vampiros negros ali também, né? De repente, negros que acabaram tendo que ceder a uma imposição cultural para que fossem socialmente aceitos em outros círculos. Então, ele vai desmontando, Marcelo, uma hierarquia e mostrando que, olha, existem diversas maneiras aqui. O próprio fato do vampiro ser irlandês, e aí é uma conjectura minha, porque, né, de novo, quem acompanha a gente aqui no canal sabe que eu fiz, né, todo um acompanhamento do Entrevista com o Vampiro, né, a série, livros, a gente falou bastante aqui. Então eu acabei, até na montagem de pauta, né, eu voltei a estudar algumas coisas, e agora, né, fazendo um mini jabá, a gente está iniciando aqui no canal também uma série falando sobre as Bruxas Mayfair, que é The Rise também, onde também se passa no mesmo local, passa, né, por esse mesmo período histórico. E a gente tem uma presença no sul dos Estados Unidos, principalmente, de uma migração irlandesa a partir do final do século XVII, que é quando você tem a chamada Grande Fome na Irlanda, né, que muitos tiveram que migrar, sair fora, né, irem para outros lugares, e no sul dos Estados Unidos, uma região que estava expandindo de maneira agrícola, né, de maneira rural. Você teve os irlandeses, assim, fazendo uma comparação muito rústica, é mais ou menos o que aconteceu com a migração italiana e japonesa aqui no Brasil, né, onde você teve os camponeses europeus, né, e japoneses vindo para cá para trabalhar aqui com novas oportunidades. Você teve isso no sul dos Estados Unidos com os irlandeses também. E mantendo até no mesmo continente, até no mesmo país, né, o grande êxodo italiano também para o norte, né, Nova York, Washington, né, Buffalo, né, toda aquela região do norte e tal. Então teve um êxodo italiano, né, tanto que tem muito perdão,
tem muitas pessoas de Nova York, né, tem essa descendência italiana com sobrenome e tudo mais. Sim, sim. Aquela coisa da máfia também começa a surgir por lá, né, e ele se expande indo para outra costa, indo principalmente Chicago e Las Vegas, né, quando Nevada, né, na real. Las Vegas é muito depois, né, ela só é fundada muito tempo depois, né, inclusive com a ajuda financeira de ex-mafiosos, né? Então tem toda essa história de Las Vegas aí que tá ligada ao crime, né? De certa forma, enfim. Mas aí, por isso que tem toda essa diferença. Por isso que nos Estados Unidos se fala muito sobre irlandês, tem máfia irlandesa, fala sobre, tem o feriado de São Patrício, é um feriado irlandês, né? Que foi... adotado pelos Estados Unidos, né? Sim. Tem o St. Patrick's Day, né? E tudo mais, que o pessoal usa verde e tudo mais. Então, a história irlandesa, as pessoas irlandesas, assim como os italianos, né? Os japoneses e tudo mais, eles fizeram muito parte desse crescimento americano, né? Principalmente agrícola, né? Sim. Sim. Principalmente na região sul ali, né? Sim, então eu pego, né, eu faço essa conjectura justamente por isso, né? Porque eu sei que tem... você ter um vampiro irlandês, ele não é à toa. Tanto é que eles cantam ali uma música folclórica irlandesa lá na fogueira e tal. Sim. O próprio vampiro mesmo, né? O Remick, né? Que é o personagem, ele fala sobre de certa forma um preconceito contra, e não é contra branco, tá? É contra imigrantes. Eu queria chegar aí. Não, exatamente, porque quando ele fala já no final, né, fazendo um pulo aqui, quando ele tá ali prestes a morrer, que o personagem do Sammy tá rezando, né? Rezando lá o seu Pai Nosso. Ele reza junto, né? De maneira irônica, meio que debochando ali. E ele fala: os homens que tomaram a minha terra, as fazendas do meu pai, né? Que me expulsaram de casa, rezavam exatamente isso. Quando ele fala isso, ele está se remetendo ao movimento colonialista, e aí a gente já está aí também, né, século XVII, século XVIII na Irlanda, onde você teve colonos, né, maioria protestantes, que chegaram lá e tomaram muitas terras dos irlandeses, que fizeram, assim, em nome, né, de uma massificação, né, de uma colonização cristã e tal. E a gente sabe que a própria Irlanda depois acabou entrando em muitos conflitos, né, divididas entre católicos e protestantes. Então, tudo isso tem origem disso. Por isso que moveu também a história da Irlanda separar entre duas Irlandas. Tem a Irlanda e a Irlanda do Norte. Sim, né? A própria Irlanda não fazer parte do Reino Unido tem muito a ver com isso também, né? Movimentos, inclusive, né, de ação de terror, né, o IRA e outras coisas que estavam ligadas a isso. Exato. E quando ele fala isso, é que entra esse ponto que você falou, Marcelo, que às vezes as pessoas, né, estão ali tipo, não, mas eu sou branco, eu sou descendente de europeu, né, sou assim, então... eu sou diferente, eu não passei por essas coisas aí. Não, cara, às vezes... essa corrente de preconceito, de ódio, sabe? Tudo isso tá ligado a você e às vezes você, mesmo que a sua pele seja clara, de repente, né, de maneira no status quo social, você tá muito mais próximo a um negro do que a um cara que tem a sua própria cor. Exatamente. Porque se você... vamos pegar um exemplo nosso aqui, né? A gente citou brincando aí lá o filme do... Bacurau. Exatamente, lá do Bacurau, onde, né, tem aquela icônica... Filmaço também, tá, gente? É filmaço demais, assim. É cinema nacional na veia, cara. Onde tem aquela icônica cena ali, né, dos caras falando pros americanos. Não, mas a gente é diferente deles, né? Nós somos brancos. O americano olha e fala assim, branco? Não, você não é branco. Nós somos brancos. Você é latino, não importa a cor da sua pele.
Exatamente. Cara. E isso funciona lá fora também, né? Às vezes o cara tá aqui dentro achando que, mas branco... Aí vai lá pra fora, você de olho azul, quando você vai lá pra gringa, o cara olha tua ficha lá e você tem, sei lá, Santos no sobrenome, tu se fudeu. Tu não é branco, tu é latino. Todo esse movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora, né, sem querer entrar muito nessa a questão política disso, né, e é um horror, né, que está acontecendo sobre essa questão imigratória, né, e tudo mais. Eles não estão vendo se você é branco, se você é preto, eles só estão vendo a tua origem. Você é latino, sai daqui. Você é chinês, sai daqui. Entendeu? É isso que está acontecendo, tá? Não, exatamente. E vendo esse filme, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo há um tempo atrás. Eu não tô aqui para... Não, camarada. Não, um amigo mesmo. Né? Eu não tô aqui para fazer chacota de ninguém, não, porque realmente não, pelo amor de Deus, gente, foi algo que me marcou muito, né? Eu pensei, cara, como às vezes parece que as pessoas estão desconectadas de certas coisas. A gente estava conversando sobre a vida, né? As coisas aqui do Rio de Janeiro, né? Quem é do Rio de Janeiro sabe como é que as coisas são. É verdade. E o assunto foi entrando em outro, a gente estava tomando umas cervejas e tal. Aí a gente falou de algumas coisas sobre história, e em um determinado ponto, ele me questionou o seguinte, ele fala, cara, como é que a gente que é branco, e aí eu já, ok, né? Eu não sou branco, né? Ele também não é, até porque ele tem descendência árabe, mas tudo bem, eu entendi o que ele quis dizer. A gente que é branco, a gente não sofre mais com influências da escravidão. Foi mais ou menos o que ele quis dizer. A gente, como Brasil, não sofre mais isso. Eu tive que desmontar o argumento. Falei, não, cara, peraí, né? A gente deixou... O Brasil foi o último país, a última nação a abolir a escravidão, né, no Ocidente. Isso a gente está falando aqui de 1889. Se você pegar, às vezes, uma pessoa negra muito velha hoje, há grandes chances do avô dela ter nascido escravo, ou durante a escravidão. Mesmo que depois tenha saído a lei lá do ventre livre e tal, se você pegar numa pessoa velha o suficiente, ela teve origens escravas. As favelas hoje nada mais são, né, e logicamente que é muito simplista isso, mas nada mais são do que espaços que foram ocupados após uma abolição largada, forçada, não planejada, né? Onde você teve escravos, né, que tiveram que se organizar às vezes em vilas, cortiços, e que há um certo desenvolvimento, né, foi empurrando eles para onde? Para os morros. Sim. E aí você vai construindo isso, que é a origem, né, de miséria, a violência, a falta da presença do Estado hoje, né, não marginalizando as pessoas que moram nessas comunidades. Elas foram marginalizadas pelo poder público. Então, não é a gente que está marginalizando. Essa que é a grande diferença. Cara, tá todo mundo, Marcelo, falando o português claro, tá todo mundo fudido. Porque as nossas origens como nação estão ligadas a isso. Sim. Então, voltando pro filme, quando o Ryan Coogler mostra ali que você tem negro, branco, irlandês, chinês, todo mundo amaldiçoado naquele final, todo mundo fudido, falou, bicho, é isso. Sim. Sabe? Olha como uma política segregadora prejudica todo mundo, direta ou indiretamente. Pouco importa. Sabe? E assim, não é que pouco importa, mas em determinados grupos, não importa a cor da tua pele. Né? Você não sendo o que eles consideram algo americano, puro, né? E negros, né? Tá ferrado. E aí eles separam. É um grupo totalmente separado, né? Imigrantes, negros,
né, amarelos, enfim, né? Então era grupos separados, né? O americano puro era aquele americano padrão branco, né? Não necessariamente de olho azul e tal, mas era o padrão branco. Sim. Branco. American, sabe? É isso. Exatamente. Então, meu querido Marcelinho, a gente já indo aqui para as nossas considerações finais. Eu quero só fazer um ponto aqui, rapidinho, claro. Thiago, porque eu quero falar muito rápido, tá? Porque eu sei que a gente já tá com o tempo estourando já. Não, vai fundo. Mas essa parte final do filme, né? Quando tem a reviravolta, quando tem a virada de chave, que sai de um filme dramático com uns tonzinhos de comédia, porque tem alguns momentos que realmente o filme ele fica mais leve, né? Não engraçado, tipo, nossa, que piada boa. Não é isso, né? Não é tipo piada Marvel, não é nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Nada de Amor e Trovão. Não, Jesus amado, não. Mas em alguns momentos o filme tende a ficar mais leve, né? E tudo mais e tal. E quando tem essa virada que os vampiros eles se revelam ali, né? E que eles começam a querer entrar na serralheria, né? E que a esposa do Bo, né? Que é um dos chineses, né? Ela fala, não, vocês entram e não sei o que, e aí abre a porta, né? Pra porta dos desesperados. Tem uma mudança muito drástica de cinema aqui. Ele para de ser um filme dramático e ele vira um filme trash. Terror trash. É uma leitura que eu fiz, não é algo que o Ryan Coogler tenha falado, não, eu fiz propositalmente e tal. É uma leitura que eu fiz que ele não quis pegar um terror, assim, não sobrenatural, mas o terror soturno, né? Aquela coisa, meu Deus, vamos mudar agora para um preto e branco aqui, não sei o quê. Não. Ele quis fazer um filme trash, né? Um terror trash, da melhor forma possível, tá? Porque assim, muitas pessoas entendem quando se fala, isso é muito trash, vê como algo negativo. E não é isso, tá, gente? Tem muito cinema trash, tem muito filme trash que é bom pra caramba, tá? Tem Fred Krueger, que é filme slasher trash, tem Tomates Assassinos, Carrie, tem muito filme trash que é bom e clássico demais, né? Sim. E aqui ele transforma, pelo menos a minha leitura, ele transforma a filmografia como algo trash, e ele leva isso até os momentos finais do filme, quando o Sammy volta pra casa, né, com o violão quebrado, e aí tem a cena da matança depois do Stack contra os racistas lá, o Ku Klux Klan, né, que eles chegam lá e tal. Então ele mantém o cinema trash até esse momento. Você vê que existe uma disparidade de como o filme é levado de um ponto a outro, né, a partir do momento que a porta do celeiro é aberta, até a coloração do filme muda. Se você, que dá pra perceber, pelo menos, assim. Eu vi no cinema, cara, então, assim, é muito perceptível isso pra mim. Eu não sei como isso vai ser feito na tela da televisão, por exemplo, né? Mas é muito perceptível a mudança. Parece que o filme antes, ele tá mais não cromático, ele tá mais sépia. Ele não é sépia, assim, no sentido, totalmente Mas ele sépia. tem uma mudança ali na fotografia, né? Ele fica mais quente, sabe? Os tons ficam mais quentes, né? Tanto que o fogo é muito vivo, a lâmpada que por fogaréu, não é uma lâmpada de energia elétrica, as lâmpadas do casebre da casa, elas são todas por velas, enfim, o fogo é muito mais vivo, é muito mais quente os tons do que antes. Antes o filme tá meio sepiado, assim, né? Ele tá meio sépia, né? Sepiado acho que não é nem a palavra. Ele tá meio sépia, né? E ele tá com tonalidade, não é que ele tá sépia pasteurizado, assim, plano, né? Ele tá... ele tem cor, obviamente, né? Você vê cor, você vê a coloração, mas ele tá mais opaco, acho que talvez seja melhor a palavra, né? Do que o sépia. Ele tá mais opaco do que... A partir do momento que você abre a porta, você vê o plano aberto, e ele tá bem quente, os tons estão bem quentes, ele tá bem trash, o escuro, quando tá escuro, tá muito escuro, obviamente
bem iluminado, não como em Game of Thrones, né? Que a gente não conseguiu ver nada naquela batalha, né? Mas é muito diferente a forma de cinema no mesmo filme que o Ryan Coogler coloca ali, cara. E eu acho isso interessantíssimo. Sim, sim. A minha esposa, inclusive, fez uma observação, né? Que a gente estava no final do filme. Ela virou e falou assim: nossa, isso está me lembrando muito Um Drink no Inferno. O final. Nossa, sim, cara, sim. Porque você tem aquela estética de bar, né? Você tem os vampiros, troca os negros ali pelos latinos. Exato. Né? E eu virei pra ele e falei assim: caralho, tu tem toda a razão. Assim. Nossa, você me falou isso agora, veio um negócio na minha cabeça. Só faltou a Salma Hayek dançando com a cobra, né? No caso, poderia ter trago a Lupita Nyong'o, né? Linda, maravilhosa. Dançando ali com qualquer outro bicho. Seria lindo. Cara, e se você olhar, realmente, o Quentin Tarantino no Drink do Inferno, ele tem essa temática muito trash, de filme trash, né? De algo... E até a coreografia das lutas, dessa, a gente pode chamar assim, ela é algo mais simples, ela não é aquela coisa super coreografada como a luta do Capitão América com o Soldado Invernal, sabe? No filme do Soldado Invernal, sabe? Sim. Não é aquela coisa super coreografada, é algo mais visceral, né? É algo mais realista, né? Visceral talvez não, mas é algo mais realista, é algo crível, né? Ele não é super coreografado, aquela coisa assim. Pois tal. Marcelo. E pra caramba, sabe? Não é. E aí que eu vi algumas críticas, né, logicamente, partindo do pressuposto que cada um tem sua opinião, né? Claro, com certeza. A gente não tá aqui pra obrigar ninguém a gostar ou desgostar de nada. Não é porque o filme trata de questões de crítica social que todo mundo tem que aprovar, não. Não, a gente tá dando... exatamente. Tá dando a nossa visão. As críticas sejam, né... Mas aí eu vi algumas pessoas dizendo o seguinte: mas os vampiros são muito bobos, os vampiros no final foram muito fracos, como é que aqueles humanos iam conseguir matar aqueles vampiros e tal? Gente, não é um filme sobre vampiro. Essa é a questão, sabe? Os vampiros ali são uma alegoria. Sim. Então, eu acho que algumas pessoas no final se prenderam muito a isso, achando que era um filme de terror, no final um drama com terror, e não é necessariamente sobre isso. E os vampiros precisavam passar pelos que eles passaram, precisavam ter aquele final para a história poder funcionar, para a crítica narrativa funcionar ali. Exato. Então, você não tá vendo o filme do Blade, tá ligado? Você não tá vendo Anjos da Noite. Não é um filme de vampiro. E acho que se junta muito isso que eu tô falando, dessa sensação de filme trash, né? E as coreografias de luta serem mais simples, né? Eu acho que junta muito isso, faz essa leitura ficar mais forte, né? Porque realmente não é sobre anjos da noite, vampiros com super habilidades, né, que correm rápido e voam e fazem isso e aquilo, 1000 coisas e tal. Não é sobre isso. Não. E aí a gente tem aquele final, né, ali com ali foi pura catarse, a parte com a Ku Klux Klan, né, maravilhoso. Nossa, aquilo ali foi maravilhoso, cara. Quando o Fuligem, né, pega um Atomic Gun e passa eles na bala, todos ali, uma coisa sensacional, maravilhosa. E aí você vê toda a questão lá da redenção ali no final, né? E aquele blues tocando no fundo. Blues tocando. Estralando no fundo. Sobe o tom. Nossa. E ele vendo a sua ex-esposa, né, que com um filho. Morreu, né, durante a batalha. E ela toda de branco, né, tendo a ver com a questão das religiões, né, de matriz afro e tal. Então, muito bacana. Né? E aí, quando você acha que o filme acabou, você tem aquilo que algumas pessoas estão dizendo que é o gancho para continuação, que é o Fumaça, que é o Sammy velho. Né? A gente mostra, né, o filme mostra que ele resolveu escolher o caminho da música, não o caminho do pai, né, com a religião, a igreja. Foi um grande sucesso, um grande nome da sua geração, ostentando as suas cicatrizes ali. E no final ele encontra, né, com o Fumaça e a personagem lá da Hailey Steinfeld,
que sobreviveram, né? Foi os únicos que sobreviveram ali. E você acha que ele foi atrás de vingança e tudo mais, mas não. Ali eles voltam para tentar sentir mais uma vez aquilo que eles sentiram lá atrás, né? Que através da música, né? Eles se conectam culturalmente com aquilo que eles perderam e não tem mais como reaver. Então, de novo, é o filme batendo na tecla de que como nós estamos perdendo o contato com a ancestralidade. Sim. Tá? E isso, gente, de novo, é um filme que tem, né, como temática a cultura negra, mas isso se estende a muitas coisas, né? Inclusive aqui no Brasil, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast ou assistindo, mas a gente está gravando ele no mês de junho, né? A gente está passando aí pelas festas juninas e tal, e eu vejo algumas críticas, né, sobre desmontar a festa junina, que a festa junina é uma estereotipização de um caipira, é um preconceito contra as pessoas rurais e tal. Eu sou totalmente contra, eu acho que é uma problematização sem tamanho. Sim. Porque pouca coisa, Marcelo, e eu digo isso de um cara, de um homem que vem do interior, que teve contato com fazenda, com campo, com a vida rural. Hoje, cada vez mais pessoas cosmopolitas estão tendo o mínimo de ligação com qualquer raiz, cara, rural e interiorana. Sabe? Desde coisas muito simples até, assim, desde coisas mais complexas, até do cara não saber como funciona, sabe? As pessoas ouvem falar, o Brasil é a fazenda do mundo, o agro é pop, mas não faz a menor ideia de como os alimentos chegam na sua mesa, até coisas mais, assim, absurdamente bobas, como o fato de você ter uma pessoa adulta hoje que nunca viu uma galinha de perto. É verdade. Sério, eu tô falando sério. É pior que cara. Eu tô rindo de nervoso, porque de fato, cara. Então, olha, assim, eu que fui criado na cidade, na capital, eu tive muito contato. Eu gosto muito do interior, eu gosto muito de mato. Eu real gosto muito de mato. Né? Mas é por opção, não é porque eu fui criado no mato, né? E nem nada disso. Eu fui criado na cidade, pô. Eu nasci na Lapa, gente, pelo amor de Deus. Então, assim. Lá tem muita galinha. Nossa senhora, caralho, Thiago. Onde não tem, né, meu filho? Mas eu gosto desse contato com o campo e tal. É um lugar que me traz muita paz, assim. A Lívia não gosta muito porque ela tem medo de bicho que voa, né? Então, ela tem esse problema. Ela fala, olha, se não fossem os mosquitos e mariposas, esses bichos e tanto que voam, eu tava muito bem no campo. Agora, fora isso, eu não consigo. Mas assim, né, a gente entrou nessa aqui, a gente tá até brincando e tal, mas é sério isso, né? Mas é. Se for expandir essa temática do filme para um contexto geral, nós estamos cada vez mais perdendo contato com as nossas ancestralidades. Então, cara, assim, tá? Pelo menos minhas considerações finais, mas se eu quiser falar mais alguma coisa, pode falar, mas eu acho que o filme bateu excelente, um baita drama histórico, com terror crítico, atuações impecáveis, uma direção cheia de nuances, cheia de delicadezas. Cara, Ryan Coogler tá, ó, de parabéns aqui. O cara mandou bem demais, e é um frescor, cara. É aquele tipo de filme que você assiste e fala assim, porra, tô vendo um negócio aqui que não é o enlatado blockbuster, sabe? E arrebatou público, pra mim não precisa... Crítica, principalmente, Então, galera, tô realmente satisfeito, feliz por ter visto o filme esse ano aí. Sim. Eu considero esse um dos melhores filmes do ano, assim. Pra mim, tá no, sei lá, top 3 filmes do ano, assim, né? Eu gosto muito quando os diretores, eles tentam fazer algo muito autoral, né? E que tem história
a contar, né? Como o Ryan Coogler ele tem muito conhecimento da história negra, né? Do povo dele, né? Da raça dele, né? Então, ele tem muito conhecimento, e ele traz muito desse conhecimento para os filmes dele. Por mais, por exemplo, Pantera Negra é um filme de quadrinho e tudo mais, mas o personagem é carregado muito na história africana, né? E tal. Então, ele carrega muito isso nos filmes dele, é algo fantástico. Eu gosto muito desses filmes autorais, né? E eu sinto falta disso no cinema. A gente vê muita coisa enlatada, muita franquia e tudo mais. A gente até gosta, eu tô doido pra ver o filme do Super-Homem que vai estrear daqui a pouco, o filme do Quarteto. A gente gosta também, né? Mas eu sinto muita falta de ir no cinema e ver coisas autorais. Eu não preciso ver o melhor filme do mundo, mas eu quero ver coisa autoral, sabe? Eu vi no ano passado, que eu amei demais, Fúria Primitiva, que é o primeiro filme do Dev Patel como diretor, e ele é muito filmaço, é autoral pra caramba, sabe? Então, ele pega muito da história dele no cinema para poder produzir esse filme. Então, muito, muito maneiro. E aí, o que o Ryan Coogler faz é isso, cara. Ele trouxe algo muito autoral para esse filme, ele misturou estilos de estéticas de cinema, né? Ele trouxe várias leituras e, cara, trouxe uma crítica social foda, né? Ele desenvolveu bem os personagens, ele tomou o tempo necessário para desenvolver todos os personagens. Todos os personagens tiveram seu momento de brilhar, uns mais, outros menos, porque aí depende realmente da importância do personagem para o desenvolvimento da história, né, e tudo mais. E ele soube dar, que isso é importantíssimo, cara, numa boa escrita. Ele soube dar importância necessária para cada um dos personagens. O grande vilão, ele não precisou aparecer meio filme para ser desenvolvido. A gente entendeu ele com poucas linhas de diálogo, né? A gente comprou o barulho dele, a gente comprou ele como vilão, né? Tudo que aconteceu, as cenas e tal, cara. E aí a cerejinha do bolo, ele trazer o Buddy Guy, né? Como o semi mais velho. Pra quem não sabe, Buddy Guy, cara, ele é um guitarrista e cantor norte-americano de blues, né? Ele serviu de inspiração pro Jimi Hendrix, só isso, né? Então, um cara que hoje, aos 88 anos de idade, tá ainda tocando, né, com a maior felicidade do mundo, apareceu no filme, grande homenagem, né, a ele também. Cara, é fantástico, fantástico, assim. E é um cara que nasceu em 37, né, o Buddy Guy, cara. 37? Não, 36. Aí. Ele nasceu em 1936, cara. Olha o que ele viveu. Quase quando o filme tava se passando, o cara tava nascendo. Exato, olha quanto de história que esse cara carrega na vida dele, e que justa homenagem, né, ao Buddy Guy, que, é um dos maiores músicos de blues da história do mundo, né, então, putz, cara, eu ouvi muito Buddy Guy quando eu ia, aí meu momento de monóculo, né, quando eu ia no centro da cidade, nos clubes de blues, nossa, cara, blues, cara, muito bom, não sei o que. Então, cara, muito maneiro. Cara, que filmaço, cara. Eu aconselho todo mundo a ver, já tá disponível aí nos Video on Demand, né? Daqui a pouco deve estar entrando aí nos streamings também, né? Eu acho que na Warner, deve chegar na HBO Max aí muito em breve. Com certeza. Né? Mas assistam esse filme, cara. Assistam porque é um filmaço, um dos melhores filmes do ano. Filme autoral, cara. É o que a gente fala muito, né, durante as lives, né, Thiago? A gente sente falta muito de filme autoral, cara. E tá aqui um filme autoral bom, cara. Bom. É isso. Pecadores, se você não viu ainda, é um pecado que você tá fazendo com você, né? É com esse trocadilho infame que a gente vai aqui pro nosso encerramento. Vambora! Esse trocadilho de pecado, né? Meus amigos, chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de pecadores, sinners, direção de Ryan Coogler monstruosamente neste filme aqui, que a gente falou de muita coisa,
papo muito bom. Rodamos, cagamos regra, fizemos aquela crítica social foda, né? Tô muito esquerdomacho desconstruído aqui, né, cara? Exato. Vou calçar minha havaiana agora, vou pegar minha bolsa franciscana e vou sair aí pra curtir um sarau daqui a pouco, porque eu tô muito... Tô me sentindo assim agora, nesse momento. Estou também. Mas aí... Já tá de gorrinho, já tá de camisa xadrez. Alternativo, é isso. É isso. Então, aquele momento pra recadinho, jabás, aí o que você tiver, meu querido Marcelinho, mete bronca. É isso, meus queridos. Obrigado por estarem ouvindo aqui mais um podcast, mais um Zoneando. E estamos falando aqui, cara, de um filmaço. Assistam, né? Aproveitem e façam a maratona dos outros programas de Zoneando, que esse ano tem muito programa maneiro, cara. Teve muito assunto foda, muita abordagem bacana aqui, cara. Não é por nada não, mas, porra, vai curtir pra cacete, né? E pra quem quiser ouvir um pouco mais do meu trabalho, né? Eu estou... O cachorro tá dando a opinião dele aí, ó. Exatamente, o cachorro gostou. Eu estou no podcast Player 1, né? É um podcast que fala sobre videogames, né? Então é uma miscelânea de 5, 6 malucos falando de videogame, né? Então vai lá, ouça, toda segunda-feira tem um episódio novo, né? E também toda quinta-feira, né? Nem toda quinta-feira, mas boa parte das quinta-feiras eu estou no podcast Missão Secundária do portal Black Company, né? Que eu estou falando também sobre videogames. Acho que talvez seja algo que eu gosto muito de falar, né? E semanas aí, boas semanas, eu também estou aqui no Zoneando falando sobre cultura pop, né? Filme, cinema, séries aí, pô, bacana. E toda quinta-feira as nossas lives lá no Zona E, no YouTube do Zona E, né? Falando as notícias da semana, desse giro aí de notícias da semana. Beleza? Então, acompanha a gente aí. Perfeito, Marcelinho Delgado. Gente, vamos lá então, recadinhos de sempre. Primeiramente, lembrando a vocês que vocês podem conferir o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. A gente está aí no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, enfim, cara, qualquer agregador ou aplicativo de podcast, procura a gente por lá, Zoneando com Z, que você nos encontra, tá bom? Onde quer que você nos ouça aí, dá o seu comentário, dá a sua avaliação, estrelinha, coraçãozinho, né, dependendo da plataforma aí, o joinha, que ajuda demais a gente ser achado aí pelo engajamento de vocês nos aplicativos, nas redes sociais. Você também pode conferir o nosso podcast na versão em vídeo no nosso canal do YouTube, youtube.com/zonae, né, onde toda semana a gente tem conteúdo para vocês, análises e críticas de filmes, séries, reação de trailer. Toda quinta-feira, como o Marcelo falou, tem a nossa live da semana aí, com giro de notícias, debate, bate-papo. E aos finais de semana, aí, sexta ou sábado, tem uma edição bonitinha e fresquinha do Zoneando Podcast para vocês, sempre com esse nosso bate-papo aqui, tranquilo e honesto. Tá bom, gente? Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Sigam a gente nas redes sociais, tá aí na descrição. Tá legal? Deixe nos comentários a sua opinião sobre Pecadores, se vocês gostam desses filmes com essas cargas um pouco mais pesadas, né? Se você tem alguma coisa para acrescentar aí ou para debater com a gente, deixa nos comentários, sempre que eu vejo lá eu respondo, tá bom, gente? É isso. Nos encontramos aqui até semana que vem. Um abraço, até mais. Valeu!